Olá, aqui é a Jaqueline Flor e você está programando fazer alguma viagem para os próximos dias? E você está preocupada de acabar comendo em exagero nessa viagem, de acabar engordando, de acabar perdendo tudo que você conseguiu emagrecer nos últimos meses? Então fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como que você pode controlar a sua alimentação na viagem para que não aconteça tanto estrago e para que você volte para sua rotina normal depois dessa viagem sem muito prejuízo para ter que ficar correndo atrás. E existem muitas opiniões diferentes sobre o que se deve fazer numa viagem. Tem gente que acha que é radicalismo demais querer ficar fazendo dieta em viagem. Tem gente que acha que é impossível manter um equilíbrio em viagem, que acaba comendo exagerado mesmo, que vai engordar mesmo. Tem gente que aproveita a viagem justamente para enfiar o pé na jaca e a perna inteira. E a grande questão é que não tem uma resposta certa do que a pessoa tem que fazer numa viagem. Porque tudo vai depender da resposta de uma pergunta, que é: como que você quer terminar essa viagem? Você quer ter emagrecido? Você quer ter pelo menos mantido o seu peso? Ou você quer ter se permitido engordar alguns quilos? Então tudo depende do propósito da pessoa. Não adianta a gente ficar falando que fulano é muito radical por fazer dieta na viagem, sendo que ele tem o propósito de voltar mais magro dessa viagem. Ele tem o propósito de emagrecer, então para ele faz sentido isso. Como também não adianta a gente ficar pegando no pé de quem tá exagerando, comendo demais na viagem. Não adianta a gente ficar falando: nossa, para, você não pode exagerar, você tem que pegar leve. Não adianta se o propósito dessa pessoa é aproveitar mesmo e ela não tá nem aí se acabar engordando. Então a resposta certa para o seu caso é baseado no seu propósito. Então começa respondendo essa pergunta: como que você quer terminar essa viagem? No fim da viagem você quer estar mais magro? Você quer ter mantido o peso ou você quer se permitir engordar? E aí, baseado na sua resposta, é que a gente vai escolher o que você vai fazer. Vamos começar então com o propósito de emagrecer. Vamos partir desse pressuposto de que você vai para uma viagem, você vai ficar alguns dias fora de casa, você vai aproveitar, vai descansar, mas você quer mesmo assim continuar o seu objetivo de emagrecer. Então, nesse caso, a sua programação vai ser para evitar o máximo possível de furos. E o planejamento vai também depender de onde você vai, de quantos dias você vai ficar, se você vai ficar numa casa e você mesmo vai cozinhar, ou se você vai ficar num hotel que vai ter já algumas refeições. Se você for ficar em apartamento, numa casa que você mesmo vai cozinhar, é até mais fácil. É simplesmente manter o mesmo planejamento de alimentação que você faria na sua casa. Continua fazendo aquele mesmo café da manhã, continua planejando um almoço parecido, um jantar parecido. E se você for almoçar ou jantar fora de casa, também escolha restaurantes ou algumas saídas assim que permitam que você mantenha a sua alimentação saudável, ou que tenha alguma opção que seja mais saudável, que combine com o seu propósito. Restaurante à la carte sempre tem uma opção de proteína com vegetais, sempre tem alguma opção saudável, mas geralmente a melhor maneira da gente se sair bem comendo fora de casa é no restaurante por quilo, porque daí a gente consegue sempre pegar vegetais, legumes e uma proteína para compor nosso prato. E também, dependendo de quantos dias você for ficar fora de casa, se você abrir 2 exceções na sua viagem num período de uma semana, essas 2 exceções não vão ser o suficientes para atrapalhar o seu propósito de emagrecer. Vai dar para você comer alguma coisa diferente, experimentar uma culinária lá do local, ou comer alguma coisa fora ali do planejamento, e se manter nessa frequência, nessa quantidade de 2 vezes num período de uma semana, não vai comprometer o seu resultado. E claro, né, desde que sejam em quantidades moderadas. Não tô falando aqui de comer o dia inteiro coisa errada, mas é uma refeição que você vai lá, escolhe alguma coisa diferente que você tá a fim de experimentar e come com tranquilidade, porque nessa frequência não vai atrapalhar o seu resultado. Dependendo do lugar que você for também, eu até sugiro que você mantenha a sua atividade física. Se você for pra praia, dá pra fazer caminhadas, dá pra fazer uma corridinha, dá pra andar de bicicleta, dá pra nadar bastante no mar. Então se mantenha em movimento, porque isso também é outro fator que vai ajudar a atingir o seu propósito de emagrecer no final da viagem. Se você for pra praia, uma coisa que eu sugiro fortemente também é que você mantenha uma grade de alimentação parecida com o que você faria se não estivesse viajando. Tô falando aqui de realizar café da manhã, almoço e jantar. Eu digo isso porque às vezes o hábito de comer em praia é aquele hábito de ficar beliscando, né? De não sentar para fazer uma refeição, mas ficar lá toda hora comendo alguma coisinha e tal.
Só que o problema é que mesmo que você coma coisas saudáveis, você perde a noção de quantidade, você perde a noção de fome e de saciedade também. Então, mantenha o hábito de respeitar os horários das refeições, mesmo que você esteja na praia. Então, tomar um bom café da manhã antes de você sair. Lá na praia, separar um horário ali para você sentar e fazer uma refeição que seria o seu almoço. Se lá não tiver um restaurante, que seja então levar um lanchão natural mais caprichado, com uma proteína boa, né, recheado com frango ou com atum. Leve embaladinho dentro de uma caixa térmica e aí você separa um momento para você sentar e comer como se fosse seu almoço mesmo. Depois, à tarde, em vez de toda hora ficar comendo alguma coisinha, beliscando frutinha, suco, água de coco, castanha, ou mesmo que você for fazer sua refeição livre à tarde, não faça nesse jeito beliscando, mas espera sentir fome realmente e na hora que der, hora de comer, você vai lá e come o seu lanche que você programou, o seu lanche saudável. Para quem já está habituado a fazer jejum intermitente, para quem já tem essa prática já incorporada na rotina, já tem esse hábito, já está acostumado, eu sugiro que escolha alguns dias para fazer jejum intermitente no período da viagem também. E eu sugiro isso primeiro porque o jejum intermitente é uma coisa muito prática, porque eu sei que já é trabalhoso você ter que ficar preparando refeições você estando fora de casa. Então, se você tiver ali programado alguns dias para nem se alimentar, vai ser muito mais prático, muito mais fácil também, uma coisa a menos para você ter que pensar. Outro benefício de fazer jejum intermitente durante a viagem é que o jejum intermitente produz muitos corpos cetônicos e esses corpos cetônicos suprimem a fome, diminuem o apetite. Então, se você tá com medo de acabar comendo descontroladamente numa viagem, se você estiver praticando jejum, a chance disso acontecer é muito menor. Primeiro porque você não vai ter nem fome e nem apetite para isso. E outra que daí quando você for comer, a sua saciedade vai ser rapidamente atingida. Então, dificilmente você vai cometer excessos por causa disso. E também porque é uma outra maneira de você manter o seu corpo programado para oxidar gordura de maneira eficiente. E aí você continua fazendo isso na viagem. Mas, lembrando, é só para quem já tem esse hábito, é só para quem já tem essa prática incorporada na rotina e já está acostumado e que não vai ser problema nenhum manter isso durante a viagem. Outra coisa muito importante é cuidado para manter a sua hidratação durante a viagem. Eu sei que fora de casa, sem uma rotina, aquela rotina que a gente está acostumado, a gente acaba esquecendo de se hidratar. Mas a hidratação vai ser importante até mesmo para você ter bastante energia e disposição física para curtir a sua viagem. Uma boa hidratação também ajuda a controlar a saciedade. Enfim, a hidratação faz parte aí do pacote de hábitos saudáveis para serem mantidos durante a viagem. Agora eu vou te dar algumas dicas de coisas que são bem práticas para você levar em viagem. E aí não interessa se você vai ficar em hotel ou se é coisa para você levar para praia. São algumas opções que sempre funcionam muito bem e aí você vê o que combina melhor com a rotina que você vai ter durante a sua viagem. A primeira coisa muito prática que dá certo em qualquer lugar são as castanhas. As castanhas não têm volume, elas são fáceis de carregar, elas dão bastante saciedade também, porque são fonte de fibra, são fonte de gordura. Então as castanhas é uma coisa que dá pra fazer em qualquer lugar, em qualquer viagem. Quando você for levar frutas, eu sugiro que leve as frutas mais duras e mais secas. Por exemplo, a maçã, ameixa, pera, se ela não tiver tão madura, se ela tiver daquele jeito mais durinha. Se você for ficar em apartamento, até dá para levar algumas frutas maiores, porque lá vai dar para você picar, vai dar para você guardar em potes e tal. Então dá para levar uma melancia, dá para levar um melão, dá para levar um mamão. Você pode até já deixar picado em potes dentro da geladeira lá. E ao longo dos dias da sua viagem, você só vai pegando o que você quer comer ali na hora, ou no apartamento mesmo, ou até mesmo para levar para praia já picadinho. E por falar em levar coisas para praia, a castanha e as frutas são opções que dá para você levar, mas tem uma outra coisa que combina muito bem, é você levar alguns petiscos naturais e saudáveis para fazer lá durante a tarde na praia. Então, por exemplo, um palitinho de queijo com um tomate cereja e ovinho de codorna. E você pode levar vários e deixar temperadinho ou temperar ali na hora para você ir comendo durante a tarde. É super gostoso, é saudável e bem prático de fazer, super combina. Outra coisa bem prática que dá para levar também é um potinho de iogurte com whey. Ele é prático porque você só abre e toma na hora.
e também é uma maneira de você conseguir bater as proteínas do seu dia. Outra coisa bacana daí são as coisas que já tem lá na praia. Então milho cozido é uma coisa que dá para você comer lá, as castanhas, água de coco, sucos naturais. Então essas opções sempre tem na praia que dá pra gente garantir algumas escolhas saudáveis por lá também. Todas essas dicas servem se você tem o propósito de continuar emagrecendo depois da sua viagem. Agora, se você tem o propósito de pelo menos manter o seu peso, na verdade mesmo, tudo que serviu para o propósito de emagrecer vai servir agora também. Com a única exceção de que talvez você possa exceder um pouco mais nas quantidades e abrir um pouco mais de exceções também. Então, o que eu recomendaria para uma pessoa que quer sair da viagem, pelo menos mantendo o peso, é que ela faça uma programação da alimentação saudável, porque se ela comer tudo errado, vai acabar engordando. Então, mantenha uma certa programação saudável. Não precisa fazer jejum intermitente, pode manter fazendo alimentação em todas as refeições, a não ser que já seja um hábito, isso aqui se encaixa também, mas não recomendaria fazer. E, em vez de abrir apenas 2 exceções num período de 7 dias, eu recomendaria abrir um pouco mais de exceções, talvez umas 4, 5, não em todos os dias, e evitando também de fazer tudo no mesmo dia. Mas se você está mantendo uma programação e abre umas 4 ou 5 exceções com moderação, isso não vai acarretar num saldo positivo na balança, mas também não vai te fazer emagrecer. Então essa é uma maneira de você acabar ali mantendo o mesmo peso e aproveitando a sua viagem. Agora, se você tem o propósito de se permitir engordar um pouco na viagem, eu não vou falar pra você, então nenhuma das recomendações serve pra você, vai lá, toca o terror. Não. Mas a única coisa que eu quero te dizer é sobre a mentalidade que você vai ter ao fazer essa viagem que você quer se permitir engordar. E a mentalidade que eu quero propor aqui é que você não chegue lá com aquela cabeça de que, porque eu estou em viagem, então eu vou comer mesmo. Porque às vezes você acaba comendo mesmo sem vontade, mas só porque tá lá em viagem. Se você fizer assim, eu te garanto que você não vai aproveitar mais do que se você estivesse comendo só sentindo vontade mesmo. Só que você vai voltar para casa com um prejuízo muito maior e desnecessário. Então evita ficar pensando desse jeito, de que, então porque eu tô em viagem eu vou comer mesmo, vou aproveitar mesmo. Não! Come o que fizer sentido para você. Coma livremente se você estiver sentindo realmente vontade de comer aquilo. E mesmo assim, não precisa comer até entupir, até passar mal. Come o suficiente para você ficar satisfeito. A outra mentalidade que eu quero te propor mudar é aquela de que só porque tá viajando, então eu não vou comer nada saudável. Mas não precisa ser assim. Se você gosta de salada, se você gosta de vegetais, se você gosta de frutas, se você gosta de opções mais leves, faça isso na sua viagem. Não precisa só ficar escolhendo as coisas que são cheias de açúcar, cheias de farinha, tudo engordurado, só porque tá viajando. Não! Se você gosta de opções mais leves, vá nessas opções. A terceira mudança de mentalidade que eu quero te propor é de que essa não é a última oportunidade da sua vida de comer esses alimentos. Principalmente se é um tipo de viagem que você costuma fazer sempre. E mesmo que você esteja indo para um lugar muito diferentão, pode ser que seja sim sua última oportunidade de comer esse alimento em si. Mas não é sua última oportunidade de comer alguma coisa que não seja saudável. Na verdade, onde você estiver, você tem a oportunidade de comer coisa não saudável. E você é livre, você pode comer quando você quiser, não tem essa de restrições, não existe nada proibido. Mesmo que você esteja numa proposta de emagrecimento, de alimentação saudável, você pode comer coisa açucarada, coisa mais gordurosa e tal, quando você quiser. Então, muda essa mentalidade de que não é urgente, de que não é a última vez da sua vida que você vai comer isso. Agora, essa última dica vai servir para qualquer um dos 3 casos. Independente se você quer continuar emagrecendo, se você quer manter o peso, ou se você quer se permitir engordar. Mas antes de eu te dar essa última dica, deixa eu te lembrar que estão abertas as inscrições para a Semana do Emagrecimento dos Sonhos. Essa é uma semana muito especial que eu estou promovendo agora nesse mês de janeiro para te ajudar
a atingir o emagrecimento dos sonhos em 2020. E as vagas para essa semana gratuita são limitadas, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e cadastrar o seu e-mail. Assim você consegue garantir a sua vaga e garantir que você vai ter acesso a todos esses conteúdos, tá bom? E a última dica que eu quero te dar é que, independente de qual for o seu propósito, quando você voltar para casa, quando a sua viagem terminar, volte imediatamente para o seu planejamento, para a sua alimentação saudável, para a sua rotina que você estava acostumado a fazer antes. Não precisa fazer restrições, não precisa inventar firulas, detox, jejuns que você não esteja acostumado, que não faça parte da sua programação, porque por mais restrita que seja a estratégia que você for adotar, não vai compensar o que aconteceu na viagem. A única solução para recuperar o que aconteceu na viagem é voltar para sua alimentação normal. E volte imediatamente. Você pisou o pé dentro de casa, na refeição seguinte você já volta à alimentação conforme planejado. Porque se você demorar muito, depois você vai ficar procrastinando esse retorno, vai dar preguiça, vai dar desânimo, você vai querer continuar comendo livremente. Então volte imediatamente para a sua programação. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aqui embaixo, porque isso me ajuda demais. E eu também quero saber o que você vai colocar em prática na sua próxima viagem. Qual foi a dica, qual foi a sacada que deu um estralo para você, que você achou super bacana e que você já vai aplicar. Me conta que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo também, compartilha com algum amigo, copia aqui o link, manda lá pra ele no WhatsApp e lembra também de se inscrever nesse canal se você ainda não tiver se inscrito, tá bom? Ativa as notificações, assim você vai ser avisado toda vez que eu subir vídeo novo aqui no canal. E é isso, eu te espero no próximo vídeo com a próxima dica. Tchau, tchau!